Olá, eu me chamo Fábio Wozniak, sou professor aqui na Universidade Federal do Amapá e eu vou então apresentar para vocês o artigo intitulado Desaprendizagens por uma arte e educação dissidente. Então, já de início, né, o meu objetivo com este artigo, que é um relato também de uma experiência das minhas aulas aqui na Unifap, é que é partir então da premissa da Bell Hooks, que é encontrar a voz, né? E essa voz então é um ato de resistência. Eu dividi o artigo em 5 partes, né? A primeira então eu chamei de abrindo os diálogos, que é o momento então que eu também parto de uma fala da Bell Hooks, né? Mais especificamente de um escrito num livro dela, traduzido recentemente, que se chama Erguer a Voz. Então, nesse primeiro momento, eu trago então algumas questões teóricas, né, do feminismo negro para pensar essas desaprendizagens. O segundo momento do artigo se chama então Experiências dissidentes, onde eu parto da minha própria experiência, né, enquanto um homem gay, e como que eu vou encontrando na própria universidade, né, na minha própria formação, espaços de silenciamento às questões das dissidências sexuais e de gênero. Partindo, então, dessas experiências, eu vou construindo diálogos e reflexões a partir do estudo de práticas artísticas de pessoas dissidentes, sexuais e de gênero, e como esses artistas, então, vão trazendo nessa temática, né, fricções, né, com as suas práticas, que vem friccionando então a sociedade a pensar, né, as questões das dissidências. Porém, também no percorrer dos estudos, eu vou também compreendendo que a dissidência é um ato, né, um fazer e também uma atitude filosófica que não está somente na minha prática artística, mas também que vai inundando a minha prática docente. Aí, então, eu começo a pensar também a articulação entre prática artística e prática docente na perspectiva das dissidências, né? Ou seja, que são esses momentos de pensar, não só um pensar reflexivo a partir das dissidências sexuais de gênero, mas também pensar a própria existência, né? Por isso que eu falo que a dissidência ou os assuntos dissidentes, eles também são uma atitude filosófica diante das questões, né, que envolve tanto a prática artística e a prática docente, e aí então eu passo a compreender essas duas coisas articuladas, né, não mais separadas. Então, a minha prática artística está tão envolvida com a prática docente tão envolvida com a prática artística, elas acabam se tornando uma única coisa. No terceiro momento, eu vou pensar, então, os tempos e espaços pluriversais, que são percursos para desaprendizagens, né? Então, o que eu estou chamando de desaprendizagem, né? É justamente as tensões, né, e os pensamentos que vão é, acontecendo a partir da análise do estudo das práticas artísticas dos artistas dissidentes sexuais e de gênero. Eu vou trazer para vocês aqui alguns artistas que começaram a fazer parte das minhas aulas na licenciatura em artes visuais, mais especificamente no semestre passado, na disciplina de performance e pesquisa em arte, né? E atualmente também passam a figurar na disciplina que eu vou ministrar, e nós chamamos aqui na Unifap de expressões em linguagens visuais, que são os estudos de trabalhos bidimensionais. Então eu vou selecionar alguns artistas, né, que também não costumam aparecer para os estudos e análises dos alunos ou dos acadêmicos e acadêmicas nas licenciaturas. Então eu começo apresentando a Eva de Perra, né, essa artista chilena, que vai tensionar as questões não só de gênero
e sexualidade, mas também a sua própria existência enquanto mulher trans. E também passam a fazer parte das aulas artistas mulheres negras, né? E as temáticas, então, que elas vão abordando nas suas práticas artísticas, né? E aí, então, começa a se pensar, né, não só qual o lugar da prática artística da mulher, né? Mas sim dessa mulher que é trans, dessa mulher que é negra, como esses corpos ocupam, né, os espaços das artes e quais são as temáticas que elas vão abordando, né? E também quais as tensões, né, sociais que vão trazendo. Também Priscila Rezende, né, com os seus trabalhos, uma mulher também negra, Kátia Sepúlveda também, pensando não só aí o corpo da mulher negra trans, mas também as questões decoloniais que vão envolvendo todas essas temáticas. Então, as desaprendizagens perpassam por todos esses campos, né? Desaprender para aprender algo, né, que não estamos acostumados, então, a aprender, né? E é justamente se perguntar, né, qual a nossa existência, né? Ou como existir no mundo, no mundo colonial, no mundo capitalista, no mundo heteronormativo, né? Quais espaços, né, estamos ocupando e como estamos tensionando essas estruturas com as nossas existências. Tá? E também Rosa Luz Gama, né, outra mulher negra trans, Tânia Brugueira, né, principalmente o texto que ela fala sobre educação, e Liz Paraíso também, que vai, então, nos tensionando a pensar essas existências. Castiel Vitorino também, outro artista que passa a ser apresentado, e justamente para pensar aí uma possível cura colonial, e também aí eu vou trazer as referências. Mas antes de apresentar as referências, e tendo em vista o tempo que nos é oportunizado, no quarto momento, eu penso por uma prática docente dissidente, né, reconstruindo os percursos das desaprendizagens, que é justamente aonde se pensa a prática artística, aonde eu vou fazendo provocações para os acadêmicos a partir desses artistas que eu acabei de mencionar. Aí, então, são construídos os projetos, né, estéticos, artísticos, as propostas pedagógicas, né, com essas artistas, então, que aparentemente não costumam aparecer nos ambientes escolares, principalmente na educação básica. Então, a pergunta fica, né? Como trabalhar as questões dissidentes na educação básica? E, por último, então, eu vou mencionar que para desaprender a falar com a voz do outro, né? Então, os processos decoloniais, então, vão nos ensinar justamente isso, né? A aprender a falar com a nossa própria voz, né? Com a nossa própria existência, né? Existência enquanto pessoas dissidentes sexuais e de gênero, a nossa existência enquanto pessoas pretas, enquanto mulheres trans, mulheres negras, né? Então, todas essas questões vão permeando aí o processo de ensino-aprendizagem. E também a bibliografia, aí para finalizar, então, a minha fala, né, onde eu também procuro trabalhar com uma bibliografia que não é mais aquela bibliografia tradicional do homem cis, branco, europeu, né, e sim são pessoas que falam e escrevem a partir das suas próprias existências, né? Aí, então, eu trago Chimamanda, Paulo Freire, Bell Hooks, né, e Pedro Lemembel e Tiffany Odara, então, pensando aí outras e possíveis pedagogias que não aquelas que nos vêm dos colonizadores e dos opressores. Então, muito obrigado. Encerro a minha fala aqui.